Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à reunião desta noite. Para a nossa ambientação, nós vamos fazer a leitura do livro Sinal Verde, pelo Espírito de André Luiz, por Francisco Cândido Xavier. A lição é a 23, Melindres. Não permita que suscetibilidades lhe conturbem o coração. Dê a outros a liberdade de pensar, tanto quanto você é livre para pensar como deseja. Cada pessoa vê os problemas da vida em ângulo diferente. Muitas vezes, a opinião diversa da sua pode ser de grande auxílio em sua experiência ou negócio, se você se dispuser a estudá-la. Melindres arrasam as melhores plantações de amizade. Quem reclama agrava as dificuldades. Não cultive ressentimentos. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Não se aborreça, coopere. Quem vive de se ferir, acaba na condição de espinheiro. Então vamos agora agradecer a espiritualidade amiga, os benfeitores desta casa, pela reunião que teremos nessa noite. Que possa ser uma reunião de harmonia, de paz, envolvendo o palestrante com a mensagem da doutrina, pedindo ao nosso irmão maior, Jesus, que envolva todos nós com o seu amor e que aqui possamos receber aquilo que viemos necessitados. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós teremos o nosso momento de arte espírita. E o nosso teminha hoje do nosso teatro é o Evangelho da Netflix no Lar. Você não vai fazer Evangelho lá comigo, não? Não estou afim, não. Estou super cansado e quero ver um filme na Netflix. Acho uma ótima ideia. A gente faz o Evangelho e depois assiste um filminho. Não mesmo. Eu tive um dia de cão e só um filminho para eu relaxar. Poxa, mas o Evangelho lá é tão importante. É o nosso momento de nos conectarmos como família com os bons espíritos. Tenho certeza que a espiritualidade irá me perdoar se eu não me conectar hoje. Mas você não faz o Evangelho para a espiritualidade. Você faz para você, né, Sandra? É mesmo? É. Melhor ainda, eu já me perdoei, já perdoei você. Agora, senta logo aqui, vamos logo ver esse filme. Tá bem, vai. Já escolhi o filme, é de super-heróis, que eles saem de outros planetas para salvar a Terra. Muitos planetas, é? Lembra até o Evangelho. Há muitas moradas na casa de meu pai. Uhum. Quem é esse homem roxo? É o Thanos. Mas por que ele é tão estressado? É um vilão. Ele quer dominar o universo. Ele pode até dominar o universo, mas a Terra não. Pois só os mansos herdaram a Terra. Ah, tá. Ai, gente, tadinho do homem de bem. Que homem de bem, menina? É homem de ferro. É, homem de ferro. Mas ele faz tudo para ajudar. E ninguém reconhece. Tadinho. Mas tudo bem, tudo bem. Os humilhados serão exaltados. Está no Evangelho. Oxi. Ai, meu Deus! Ele morreu! Tá tudo bem, respira. A morte não existe, é só uma passagem. Tá no Evangelho. Não, tá no Livro dos Espíritos. Oxi. Nossa, mas esse Thanos é bravo mesmo, hein? É o pior vilão de todos. Pior vilão de todos. Eu conheço 2 vilões piores do que ele. Quem? O orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade.
Tá bom, eu já entendi. Vamos parar o filme e fazer o evangelho lá. Porque você não vai chegar enquanto não fizermos isso. Que maravilha! Então, voltaremos a ser um ponto de luz conectados com o alto na noite de hoje. Fazer o quê, né? Os livros já estão até na mesa. Deixa que eu pegue a água para fluidificar. Opa! E eu faço a prece. Nós agradecemos a nossa equipe de arte, com esse teatrinho maravilhoso, para já abrir o caminho para Luiz Maurício, né? Então agora nós vamos convidar o expositor dessa noite, que é o irmão Luiz Maurício dos Anjos. A casa que ele frequenta é o Grupo Espírita Missionários da Luz, que fica na Rua do Fomento 600, Santa Cruz. E hoje nós estamos encerrando o mês espírita em homenagem à família. O nosso tema é a importância do Evangelho no lar. A palavra está com o nosso irmão. Nós vamos assim, em nome do nosso Mestre Jesus, modelo de amor, inspiração de nossas vidas, rogar sua presença, o seu carinho, o seu afeto, para que o nosso trabalho continue sobre as bênçãos da sua luz, para que tenhamos nessa noite, uma noite de reflexão, um amanhecer com reflexão, e mais um dia para pôr à prova o que vamos viver, ou já estamos vivendo nesse instante. Evangelho no lar. Antes de adentrar a temática, eu prefiro levantar a velha questão de que a convivência familiar nunca foi uma tarefa fácil. É um desafio a convivência familiar. Haja visto que quando Jesus trabalhou a nebulosa inicial, que explodiu, e que foi naturalmente constituindo os mundos que seria o sistema planetário, e quando ele se elege a ser o diretor do nosso planeta, o próprio Criador, o próprio diretor, instituiu um carimbo no nosso planeta. Colocou uma etiqueta para que nós, encarnados, não percamos de vista. Mundo de provas e expiações. Selou o nosso mundo de provas e expiações. Nós sabemos que o nosso planeta Terra não é o único com essa categoria. Existem diversos no espaço, em diversos graus, até o desembocamento para a regeneração. Então, quando nós temos informação de que estamos vivendo num mundo de provas e expiações, prova é o teste sistemático de verificação de aprendizado, como na escola convencional. O professor dá aula um bom tempo, depois tem que dar uma arguição, tem que dar um trabalho de grupo, tem que aplicar uma prova para ter uma ideia da assimilação, como os alunos assimilaram o conteúdo passado. Também, no mundo de provas e expiações, no nosso caso de expiação, nós somos submetidos a provas 24 horas. É diferente da escola que dá um bloco de matéria e depois dá o teste. Nós somos testados desde o momento que a gente bota os pés no chão para começar o dia. Somos testados constantemente quando saímos de casa, quando voltamos para casa.
Teste. Se os testes não vir desencarnados, com certeza, constantemente, periodicamente, dos desencarnados. A pergunta 459 do Livro dos Espíritos ratifica isso com uma propriedade muito grande. Olha, os espíritos penetrar nos nossos mais íntimos e secretos pensamentos, respondeu os benfeitores Allan Kardec, muito mais do que podeis imaginar, são eles que vos dirigem. Claro, vamos entender que essa resposta ela foi generalizada e devemos compreender que os dons também nos influenciam 24 horas. Mas como a nossa condição no mundo de provas e expiações, temos dívidas e comprometimentos terríveis de vidas passadas, estamos mais propensos às influências dos espíritos inferiores, porque também não somos superiores. Então, a convivência familiar, quando eu digo que é um grande desafio, é que os membros que vão formar a família já planejaram no plano espiritual. A família não é constituída aqui para um simples, olá, gostei de você, vamos se casar, vamos ter filho. Não, já é. Há um planejamento no plano espiritual, que inclusive tem ensaio, tem namoro do outro lado, para se entender melhor. Faz-se planejamento do outro lado e prometem, mediante o planejamento, uma série de questões para serem bem-sucedidos a Deus e com a prole dos espíritos que vão reencarnar. Onde existe imperfeição, onde não tem perfeição, é impossível prevalecer perfeição. Prevalece a imperfeição. Então nós somos espíritos imperfeitos e devedores da lei. Então não será apenas um vínculo a Deus que se transforma no lar, no santuário de bênção. Pelo contrário, transforma-se num lar de seres endividados, em que vai estar a prova, a convivência. Não existe família feliz na excepção comum do termo. Existem famílias problemáticas. Porque os problemáticos somos nós que as constituímos. Porque no planeta de provas e expiações, prova ou expiações, em família estamos comprometidos uns nos outros. Claro que vai existir situações, não podemos generalizar, de ter elementos no seio da família que são seres afins, que já construíram uma amizade, um carinho, um afeto, um respeito mútuo em vidas passadas. E até essa mesclagem no plano espiritual é para manter o equilíbrio, em que os pais ou os membros se apoiam um outro para ajudar os mais difíceis, os mais complicados. Já ouviu esse ditado popular que toda família tem uma ovelha negra? Quem não tiver, agradece, mas tem. É o que tudo dá conta, é o que tudo protesta, é o que zanga, é o que briga, que gera inimizade, que acha que você gosta mais dele, mas dela não gosta de mim, compete, faz birra, acontece, e na partilha é ele ou ela que vai ambiciosamente querer a maior parte. Sem contar que nos extremos se planeja sequestro e até a morte do outro, a parte da partilha fica para si. Provas e expiações. Então é por isso que no livro Vigiai e Orai do irmão José, e também nesse livro de base, né, Jesus no Lar, tem uma frase linda para a gente repetir. Quem não sabe tolerar, não aprende a amar. Quem não sabe tolerar, não aprende a amar. A tolerância que esse pensamento expressa não é aquela tolerância em que faz-se a vontade do outro, silencia para não criar problema.
ou carrega no colo, ou na costa para dizer que é bonzinho. Não é essa tolerância, não. Tolerância implica um conhecimento claro e preciso da compreensão da situação do outro, que é inconveniente e que ele não consegue te atingir. Então você tem paciência, tem tolerância para lidar com a situação do outro, por ser inconveniente e não se permitir que o outro tire você do sério. Isso é que é tolerância. Sem paciência, o menor problema adquire proporções imensas na convivência familiar. Sem paciência. Outra virtude importante que nós precisamos exercitar. Quando a gente diz, poxa vida, você me tira a paciência. Mentira. Você não tem paciência, está no exercício da paciência. Se tivesse, não tiraria. Mas no fundo, essa expressão é do inconsciente. Que a gente almeja, deseja ser paciente. Está um bom exercício. Você me tira a paciência, ou seja, eu exercito a paciência, você me tira a paciência. E a paciência no ciclo familiar é extremamente importante. Porque quem exercita a paciência para as dificuldades em consequência no ciclo familiar tem um imã consigo que vai contagiar o outro desastrado ou desastrada, inconveniente, intolerante. Porque aquela velha questão que a gente já conhece. As palavras convencem, mas só o exemplo arrasta. Então alguém precisa, no ciclo familiar, exercitar a paciência. Mas volto a dizer, o exercício da paciência é um critério de maturidade psicológica e espiritual. Temos que entender e saber por que estamos exercitando a paciência. É uma conquista de uma harmonia interior, que não se permite que o outro nos agrida com as suas agressões, mexa com as nossas emoções, com o desequilíbrio de suas emoções. Não roube nossa paz com a sua falta de paz. E sabe esperar. É tolerante, é paciente, porque sabe que o outro ainda não logrou o êxito que eu, você, nós, vós, ele já conquistou. E entende que o impaciente é um sofredor. O intolerante é um sofredor. Tem mil e uma questões na sua interioridade que faz barulho. E esse barulho incomoda. O incomodando, ele vai incomodar quem está em redor de você. Eu me lembro de Marco Prisco, que ele tem uma frase muito linda, que ele diz assim: esqueça os acusadores e os provocadores. Geralmente eles têm os nervos doentes e o fígado estragado. Então, quem deixa se envolver por impaciência de ações provocativas, seja no lar ou onde for, adoecendo também pela doença contagiosa do outro que está em pleno desequilíbrio. A família é o teu primeiro compromisso com Deus. A família é o primeiro compromisso, a família é o teu primeiro compromisso com Deus. Por quê? Por causa da promessa que a gente fez. Não, dessa vez eu vou ser tolerante com ela. Dessa vez eu não vou mais te trair. Dessa vez eu não vou mais te vender. Vou ser paciente com você. Tudo isso é planejado do outro lado. Vamos ser fortes, vamos dar as mãos. A gente vai superar essa crise dessa vez. Os benfeitores vão nos ajudar a essa promessa do outro lado. Mas só que quando vem cá, Ana, é diferente. O perispírito está atrelado ao corpo físico atomicamente, célula a célula. E é o esquecimento do passado. Aí nós vamos topar com a influência da matéria, que vai nos inclinar para as coisas fúteis e passageiras da vida. Porque isso nós já vivemos lá. Mas é uma prova de reincidência
ou acomodação de afastar e viver um novo clima de espiritualização. E não é fácil viver em família. Então, no lar, aí vem a proposta do tema de hoje. Quem cultiva o Evangelho em casa, faz da própria casa um templo do Cristo. Quem cultiva o Evangelho em casa, faz da própria casa um templo do Cristo. Isso está no livro Conduta Espírita, na página 33. É o convite que André Luiz faz, é o convite que Ney Lúcio faz, é o convite que Jesus faz para trazer o Evangelho para o nosso lar. Como bússola orientadora e regularização da harmonia que deve vigir entre os membros de uma família. E não foi à toa que Jesus, quando visitou a casa de Pedro, uma sala imensa, os familiares todos reunidos, e de repente Jesus percebeu que a conversa não era saudável. É o que hoje, no nosso tempo, a gente chama de reino de intriga, fofoca. Os familiares de Pedro estavam envolvidos nessa situação. Jesus olhou, percebeu, um didata, psicólogo, médico por excelência, não criticou ninguém. Silenciou-se. Antes os familiares discutindo questões que estava fora dos princípios espirituais. E o que aconteceu? Jesus, pondo novos rumos à conversação, que se fizeram improdutivos e menos edificantes, propôs à família de Pedro a palestra edificante, a meditação, e orou com os familiares de Pedro, mudando o curso das conversações menos dignas. E a casa de Pedro passou a viver um clima extraordinário, de equilíbrio. Ninguém mais conversou, falou mal de ninguém, e Jesus assim se despediu. Essa passagem merece uma conotação que no livro não explica. 2025 anos, quando Jesus adentrou a casa de Pedro, que percebeu as conversações inúteis e convidou Pedro à oração aos familiares, hoje nós podemos entender uma coisa. Jesus teve visão clara de que a casa de Pedro estava infestada de espíritos, brincalhões, galhofeiros e perniciosos. Só que Jesus, na época, poderia dizer isso para Pedro. Época recuada, Joana d'Arc foi queimada por dizer que ouvia a voz, e quanto mais lá atrás Jesus ia criar essa situação. Até porque ele, como idealizador do nosso planeta, diretor do nosso planeta, sabia que mais tarde viria o Consolador prometido, que aprofundaria muito mais essa questão espiritual e mostraria com mais clareza a intervenção do mundo espírita no mundo físico. Mas Jesus sabia que quando ele convocou Pedro e a família para orar e mudar o curso das conversações negativas, ele presenciaria espíritos negativos fazendo parte do lar de Pedro. E a oração fica para nós clara, que quando a gente acende a luz do nosso lar através do Evangelho no lar, a gente cria essa luz interna e espancamos as trevas, pelo menos enquanto estamos fazendo o Evangelho no lar, ou até quando nós conservemos essa essência posteriormente durante a semana. Então, companheiros, a importância do Evangelho no lar, desenvolvida por Jesus, que inclusive foi o primeiro fundador do Evangelho no lar, com esse trabalho na casa de Pedro. Tudo partiu de lá.
Então a gente entende que há uma mudança na atmosfera do lar quando se faz o evangelho no lar. Se todos os membros participarem e viver a grande mensagem do evangelho, há que ao longo do tempo, sem pressa, promover mudanças de atitudes e comportamentos. Porque o evangelho no lar não é simplesmente a ritualística que está no evangelho. Está se tratando de princípios ético-morais de quem é um ser altamente iluminado, diretor do nosso planeta, tem eco, tem substância, tem contaminação. Esse é o que deveríamos pensar quando estudarmos o evangelho no lar, realçar esse princípio. É contagiante, é contaminador. Está se tratando dos pensamentos morais do nosso diretor do planeta, nosso Mestre Jesus. Então, haverá mudança familiar. Se não houver coletivo imediatamente, individualmente, o evangelho no lar vai processar essa mudança ao longo do tempo. E as relações serão outras ao longo do tempo. E dizendo adiante que quando se acende a luz do evangelho no lar, não só a casa é beneficiada, como toda a vizinhança, pela expansão do raio de luminosidade que se aproxima dos benfeitores espirituais, trazendo outros espíritos doentes, carecentes de luz, como tiveram tempo quando reencarnado, assimilar essas verdades e formam um bloco no espaço, em cima do nosso lar, para viver a grande mensagem. Então não fica só restrito o evangelho no lar aos familiares. Há muitos espíritos que são levados pelos benfeitores espirituais para viver a grande mensagem. Uma vez a Hortência Silva foi fazer uma palestra lá no Missionário da Luz sobre esse tema. E eu guardei até hoje a passagem que ela citou para a gente. Pela minha gente, é tão importante a fundação do Evangelho no lar, que quando eu cismei de fazer na minha casa com meu esposo, ela é evidente. Não era evidente, já desencarnou a Hortência? Eu não tenho notícia. A esposa do Aloysio. É evidente. Ela toda na passagem, na palestra dela sobre esse tema, que ela ficou simplesmente extasiada de ver que enquanto transcorria o evangelho lá na sua casa, uma equipe de caravaneiros adentraram a casa dela, com exaustores, com a porção de aparelhagem na mão, medindo, limpando todas as paredes da casa dela, fazendo uma verdadeira sepsia, enquanto o assunto transcorria evangelicamente. Então isso é bom citar para fortalecer cada vez mais a importância do evangelho no lar e como somos supervisionados, incentivados em termos de higienização do nosso lar a nível espiritual. Porque a gente sabe perfeitamente que os espíritos inferiores, eles têm a arte de manipular fluidos, impregnar as coisas e, ao mesmo tempo, criar costas fluídicas deletérias como ponto de contato para perturbar as pessoas e toda a família. Vocês já observaram, se já tiveram essa experiência em casa, ou souberam de alguém, que de repente a família está numa alegria incrível. Daqui a pouco, uma coisa que se falou, um gesto, uma atitude do outro gera uma celeuma, uma confusão, que rouba a paz imediatamente, o outro rouba as coisas, eu vou, não fico mais aqui, eu era inconsciente, como é que pode agir, falar desse jeito, tchau, estou indo. Acabou a alegria da família. É a festa que os obsessores, quando o lar não tem a proteção espiritual do evangelho no lar, criam situações embaraçosas e tiram a paz. E muitas das vezes ri com essa circunstância. Então, uma coisa importante, que quando nós pensarmos realizar o evangelho no lar, orientar alguém para a fundação do evangelho no lar,
ter essas explicações básicas é fundamental para evitar o sistema igrejeiro de rezar em casa, o culto no lar. O espírita sabe e pode fazer a diferença, não com o intuito de ser melhor, mas conhece a essência das coisas. Quando a gente faz o evangelho no lar com essas precisões, com essas ocorrências, fazemos com mais responsabilidade, com mais carinho, com mais assiduidade, com mais respeito a essa hora tão sagrada. É impossível não haver mudança com a continuidade do evangelho no lar, principalmente à luz da doutrina espírita. Porque que são os pontos do evangelho segundo o espiritismo, senão uma proposta de reforma íntima, reforma moral. Agora, é muito importante também guardarmos, principalmente para nós espíritas, né, como disse Jesus, pedir-se-á muito de quem muito recebeu, cada lição do evangelho exercitarmos o máximo que pudermos, em família, em ser o exemplo. Em ser o exemplo. Não exemplo para aparecer, para que todos olhem para nós, como membro da família, que somos diferentes, mas aquele exemplo silencioso, como aconteceu na casa de Pedro, né? Um membro está falando mal do outro, e nos chama para questionar, está sabendo do problema da hora, fulano está andando com fulano deitando. Nosso silêncio. Tu não fala nada não? Não, não posso falar. Primeiro que eu não conheço o caso desde o início. Então você não está acreditando em mim, não, estou só ouvindo você. Mas eu não conheço o caso desde o início, então não tenho opinião a dar. Esse é o evangelho vivo. Esse que convence o outro, para deixar o outro pensar, é diferente. Não fala palavrão, fala mal de ninguém, não critica, vai fazer o outro repetir que você está vivendo a mensagem viva. E não muda como camaleão após o culto de outra pessoa. A finalidade do evangelho no lar, o culto do evangelho no lar, é para produzir mudança em todos da família, para uma convivência mais estreita, no amor, na bem-querência, na fraternidade, no perdão, no apoio recíproco, cumprindo assim o programa existencial e apagando a aresta de vidas passadas, de crimes, de traições, de abandono, de ferimento, e etc, etc, etc. Alguém pode perguntar, mas Luiz Maurício, qual seria o roteiro para o evangelho no lar? Bom, a primeira coisa seria pensar, antes de fundar, qual seria o dia mais propício para todos na família, né? O dia que eu quero. Qual seria o dia ideal para todos? Claro, vai ter que prevalecer a maioria. Então, uma vez instituída a hora e o dia, deveria haver assiduidade e pontualidade para a abertura do evangelho no lar. Por quê? O espírito que desce de suas escalas espirituais para sustentar o evangelho no lar, eles têm tarefas, eles têm compromissos. Por isso que a pontualidade na casa espírita assume característica solene. Que após um trabalho que a gente termina, os espíritos saem para as colônias deles que têm tarefas transcendentes. Se a gente consegue e continua com o trabalho, está por nossa conta. Aí já está por nossa conta. A não ser casos extras de atendimento espiritual, os que foram convidados, que eles aproveitam a atmosfera, o magnetismo animalizado da gente ainda começa a operar curas e outros atendimentos ainda dentro do circuito após o horário dos trabalhos. Então estende-se a mesa, coloca 1 litro com água para ser fluidificado,
evitando crendice que se a garrafa é preta, é vermelha ou azul, não entra fluido, se não existe lugar nenhum. São os membros que inventam isso, que vêm de outras crenças, de outras correntes. Então, a leitura de uma página inicial, como a gente faz aqui, alguém indicado ou quem está na coordenação faz a prece inicial, estuda-se o Evangelho, capítulo a capítulo, ou abre aleatoriamente para ver a inspiração que o plano espiritual coloca por conta da noite de hoje. Se lê pausadamente, com calma, e abre-se um espaço para a troca de experiência. Um só não deve tomar a palavra para estar explanando o ponto, como sendo um expositor, um orador do Centro Espírita também, dentro de casa, um culto do Evangelho. Não, abre o espaço. Motiva os membros a dizer o que pensa, sem medo de errar. Não tem certo, não tem errado. Fala o que você entendeu. Também, se não quer falar, não vamos exigir da pessoa que tem que falar. Breves comentários, prece de agradecimento para quem desejar fazer e distribuição da água fluidificada para cada membro. Essa distribuição da água fluidificada merece uma conotação. Não beber a água por beber, quando estamos com sede. Essa água fluidificada, devemos entender que a equipe médica espiritual é um som do fluido cósmico universal, gotículas energéticas que se transformam em remédio, que muitas das vezes a equipe espiritual que nos assiste no Evangelho Lar já leu a nossa matriz e sabe de muitos males que estão encravados por erro de alimentação, erro de atitude psíquica, erro comportamental, está lá as placas fixadas no nosso campo perispiritual. E muitas das vezes são expelidas, nos dando uma chance da gente recomeçar sem agravamento do trabalho que a gente já começou e pode desenvolver. E uma coisa muito importante para a fundação do Evangelho no Lar é cuidar de um detalhe muito importante. A fundação não é problema. O difícil é manter todos os dias, no mesmo horário, a implantação do Evangelho no Lar. O difícil é manter a regularidade da realização do Evangelho no Lar. Todos que abrem o Evangelho no Lar, as trevas se amam por apagar essa luz. De que forma? É o esquecimento da parte coletiva. Hoje assume um compromisso, tem um problema. De repente, os próprios obsessores encaminham visitas inesperadas, que muitas das vezes acaba prorrogando o culto para dar atenção às pessoas. Chegou a visita na hora do culto, explica a visita, o compromisso da família naquela hora, mesmo que tenha outra crença. Se não quiser, a porta de entrada é a porta de saída. Se quiser participar, seja bem-vinda. Após o culto no lar, dar-se atenção à visita de uma forma diferenciada. Mas suspender porque chegou a visita, seja qual for a visita, é um desmerecimento à espiritualidade que está acostumada naquele dia descer de suas esferas para estar vivendo conosco a luz viva do nosso Mestre Jesus. São muitos lares que já implantaram o Evangelho lá e já suspenderam, não sei quantas vezes. Ninguém precisa suspender o braço. E talvez muitos espíritas nem realizam o Evangelho no lar. Então, assoberbado, estão cheios de problemas, não tem tempo e não realiza. Mesmo sabendo da importância, mesmo sabendo que Jesus foi o idealizador que realizou o primeiro Evangelho no lar, lá atrás, 2000 e poucos anos, na casa de Pedro, e mostra essa importância do Evangelho no lar. E também recomenda-se na implantação do Evangelho no lar, passividade mediúnica, não deve.
que às vezes pode acontecer que tenha companheiros da família que é sensitivo, percebe a presença de mãe, de pai, de alguém, coisa parecida, e não sabe controlar-se. E desata da comunicação, dizendo que é fulano, beltrano. Então isso tudo é preparo inicial para pedir que se evite. E principalmente espíritos perturbadores. Televisão ligada com o evangelho no lar não combina. Música tocando em outro cômodo da casa com o evangelho no lar não se combina. É hora e momento de recolhimento. Como Jesus foi na casa de Pedro, quem é que pode dizer que não é possível? Nesse dia, na nossa casa, Jesus não vai nos visitar para saber quais são os nossos procedimentos com a luz do seu evangelho em família. Quem é de nós que pode garantir que Jesus não possa nos visitar? Irmos até Ele, por enquanto, não dá. Mas Ele vir até nós a fração de segundo. Basta ir se desmaterializando e se materializando e criar o corpo que Ele acha necessário e está lá nos assistindo e derramando as bênçãos de amor em seu nome. E com isso, quando a gente cumpre esses preceitos e cumpre o evangelho no lar, nós abrimos as portas dos nossos lares para que Jesus, uma vez por semana, pernoite conosco. E o clima familiar vai se modificando lentamente, gradualmente. Quem falava alto passa a falar baixo. Quem era inconsequente começa a beber da água lustral do Evangelho, começa a se modificar. O que era problemático começa a refletir. O que gerava ódio e antagonismo com o outro vai modificando-se, principalmente quando abre o seu Evangelho na parte que trata da vingança, do ódio, e etc, etc. Então, companheiros, um tema tão simples, mas de importância extraordinária. Precisamos resgatar as origens desse evangelho no lar quando a gente medita a posição de Jesus na casa de Pedro. Ele percebeu que o clima estava infestado pelas conversações inúteis. Aí nós perguntamos, no nosso lar não tem conversações inúteis? Ninguém fala mal de ninguém, ninguém critica ninguém, não tem aversões com o outro, não se deixa de falar com o outro. No nosso lar não tem isso? Pois enquanto isso existir, com certeza há presenças espirituais morando conosco, querendo promover carnaval no nosso lar para tirar a harmonia do próprio lar. E a implantação do evangelho no lar é essa luz que vai espancar, afastar a presença desses provocadores, porque a atmosfera espiritual muda com a implantação do evangelho no lar. E para a gente terminar, nós lembramos de uma passagem linda do livro Os Mensageiros, em que o assistente de André Luiz falou para ele: hoje você vai ter uma experiência linda, se prepare. E André Luiz disse para ele: eu estou ansioso. Importante, assim importante. Então amanheceu um dia, André Luiz acordou, o assistente dele falou para ele: você está vendo aquelas nuvens lá imensas, densas? É chuva que vai cair para os terrenos, numa proporção gigantesca. Mas o instrutor de André Luiz está apenas você visualizar chuva caindo. Tem algo que vai acontecer. Quando a chuva cair, eu gostaria que você percebesse. Tá bom.
E daqui a pouco as nuvens começaram a despencar, um aguaceiro imenso, tá, aquela correria aqui na terra, uma confusão e tal. E André Luiz simplesmente falou para ele, mas o que está acontecendo? É a chuva? Não, André Luiz, se concentre. Tem coisa mais importante para você perceber quando essa tempestade está caindo lá na terra. Fixe a tua mente nas casas, os seus moradores. E André Luiz, meu Deus, o que é isso? André Luiz percebeu que o temporal, os raios, as trovoadas, os espíritos entraram nas casas dos humanos aqui na terra, para se esconder da chuva. E André Luiz, perplexo, falou assim, eu tenho uma pergunta. Eles entram na casa dos humanos com medo na chuva, e eles não sairão? E o instrutor dele falou, chegou no ponto que eu queria. Sim, André Luiz. Eles sairão sim. A base das casas que eles entraram está edificado o amor, a bem-querência, a boa vivência. O Evangelho de Jesus predomina. A atmosfera vai afastá-lo da casa. Mas os lares que não têm o Evangelho, que estão em dissensão, em briga, em desentendimento, eu vou continuar morando nessa casa. André Luiz suspirou e disse, meu Deus, os encarnados precisam saber disso. E fechou-se. Que possamos ficar com essa reflexão, para que possamos não criar muro, nem grade para impedir os espíritos, mas a vivência evangélica, para que quando eles chegarem no portão, não tenham acesso aos nossos lares. Que Ele nos inspire e abençoe, hoje e sempre, se Deus quiser. Agradecemos ao nosso irmão Luiz Maurício pela mensagem dessa noite. Então vamos agradecer ao nosso amado irmão Jesus por tudo que ouvimos aqui nessa noite, por todo o aprendizado, por tudo que recebemos. Toda essa atmosfera de paz, de harmonia, toda essa vibração, tudo que os amigos espirituais essa noite nos ofereceu, que possamos levar para nossos lares, levar para a nossa semana, para os nossos familiares, essa harmonia, essa paz. Que os nossos mentores amigos nos acompanhem, nos intuam no caminho do bem e que possamos nós estar em sintonia com eles. Muito obrigado aos benfeitores desta casa pela noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos os irmãos, que todos tenham uma boa noite e que possamos nos encontrar novamente na próxima sexta.